Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver os resultados do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 12ª rodada continuou no último sábado, 10 de março, com 4 partidas. Em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, o Taubaté derrubou o último invicto e venceu de virada por 3-1 o São Bernardo Futebol Clube. O São Bernardo saiu na frente aos 43 minutos da primeira etapa. Já os gols do Taubaté foram marcados pelo artilheiro hat-trick Flávio Carioca aos 46 minutos da etapa inicial, aos 10 e depois aos 29 minutos da etapa final. Em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, Osasco Audax e Nacional protagonizaram o único 0-0 da rodada. Em Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt Filho, no duelo regional da rodada, o Rio Claro segue sonhando com acesso ao vencer de virada por 3-1 a eliminada Inter de Limeira, que perdeu a 4ª consecutiva. A Inter saiu na frente aos 7 minutos de partida com seu artilheiro Tom. O Rio Claro empatou ainda na primeira etapa com Vitor Sapo aos 33 minutos. O Galo Azul virou aos 38 minutos da segunda etapa com Mandacaru. E já nos acréscimos, o Rio Claro garantiu a vitória e o sonho do acesso com Cadu Baroni. Em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, o Sertãozinho fez a lição de casa e venceu o duelo regional por 2-0 com o Batatais. Os gols do Touro dos Canaviais aconteceram na primeira etapa, o artilheiro Magrão aos 6 e Felipe Dias aos 34 minutos. Resultados. A 12ª rodada continuou no último domingo de manhã em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari. Quem aprontou para cima do Juventus foi o Guarani, que venceu por 2-0 e assumiu a liderança isolada da Série A2. Os gols do Bugre aconteceram na etapa inicial. Aos 28 minutos pela direita do ataque, Bruno Nazário cruzou na medida para o artilheiro Bruno Mendes fazer de cabeça. E aos 37 minutos, Eric foi derrubado dentro da área por Douglas e o árbitro assinalou penalidade. O próprio Eric foi para a cobrança e garantiu não só a vitória, como a liderança isolada ao Guarani de Campinas. Resultados. E a 12ª rodada terminou ontem à noite em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, em jogo de voltas e reviravoltas. O penapolense tomou a virada por 3-2 para a Portuguesa de Desportos, que deixou a zona de rebaixamento da Série A2. Os gols da penapolense aconteceram na segunda etapa com Leandro Love aos 17 e Jefferson Maranhão aos 19. E os gols da Portuguesa foram marcados por Pereira aos 30 minutos da etapa inicial e no segundo tempo Raul aos 36 e Luiz Thiago aos 39 minutos. Classificação. A classificação geral da Série A2, o líder é o Guarani de Campinas, 25 pontos, segundo o Sertãozinho e o terceiro São Bernardo Futebol Clube tem 23 pontos, em quarto lugar estão empatados Nacional e 15 de Piracicaba com 21, em sexto lugar estão empatados Rio Claro e Penapolense com 19, em oitavo estão empatados Oeste, Taubaté e Votuporanguense, todos com 18 pontos. 11º a Inter de Limeira com 14, 12º agora é a Portuguesa com 11, 13º estão empatados Juventus, Batatais e Osasco Audax com 9 pontos. Em 16º o Água Santa com 7 pontos. Próximos jogos. A 13ª rodada será quente, com confrontos diretos e começará no sábado, 17 de março, às 3 horas da tarde, 4 partidas. Em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, em duelo direto pelo sonho do acesso, o votuporanguense receberá o Sertãozinho. Em Diadema, no distrital do Inamar, em duelo direto contra o rebaixamento, o Água Santa enfrentará o Osasco Audax. Já em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, em duelo direto pelo G4, o Nacional receberá o 15 de Piracicaba. E em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, em outro duelo pelo sonho do acesso, o São Bernardo Futebol Clube enfrentará o Rio Claro. Já às 4 horas da tarde em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Escatena, em duelo de interesses opostos, o Batatais, que luta para permanecer na Série A2, receberá o Oeste de Barueri, que luta pelo acesso à Série A1.
E às 5 horas da tarde em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a já eliminada Inter de Limeira enfrentará o Taubaté, que ainda sonha com acesso à Série A1. Próximos jogos. A 13ª rodada continuará no domingo 18 de março às 10 horas da manhã com 2 partidas. Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em duelo direto pelo G4, o líder Guarani receberá o Penapolense. E em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em duelo direto para permanecer na Série A2, a Portuguesa de Desportos enfrentará o Juventus.